Vitória do Jack no sábado, diante do Atlântico, uma vitória difícil, suada e com nome de craque. Um jogo de lá e cá. Joinville e Atlântico duelaram nesse sábado aqui dentro do Carl Hansen. O Jack foi melhor, conseguiu vencer por 2-1 em uma jogada de goleiro linha sem usar goleiro linha. Matheus foi o responsável por dar assistência, fazer a jogada que decretou a vitória do Jack e se tornar ainda mais perto do Atlântico, o time que é líder nessa Liga Nacional. Vitória também na base, vitória dupla contra o Nação no Sub-15 e no Sub-17 na Arena Joinville no sábado, que ainda deixa esperanças para o Sub-17 conseguir a classificação à segunda fase. Na Série D, os catarinenses que precisavam vencer não venceram. Aquele que venceu ainda se utilizou de um ex-Jack. Saiba tudo o que aconteceu na Série D aqui com a gente e como fica a situação do Jack para o Campeonato Brasileiro da Série D 2027. Tudo isso e muito mais aqui no Joinville O. Olá, torcida tricolor! Mais um programa Joinville, mais uma semana que se começa e mais uma vitória do Jack Futsal. A gente começa falando da vitória do Jack no sábado contra o Atlântico, atual líder da competição, que colocou o Jack coladinho na briga pela liderança e abre uma certa vantagem, buscando a classificação entre os 4 primeiros, que dará uma vantagem na segunda fase. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Guto Salves. Boa vitória, hein? Boa vitória sofrida, né? Mas bom dia, boa tarde, boa noite, Feltrin, Almanac, todo mundo que está nos assistindo, seja no YouTube ou na TV da cidade. A vitória sofrida do Tricolor, mas o Fernando, numa noite inspirada, com 2 gols, uma jogadaça no Matheus no segundo gol, nos deu a vitória e encaminhou nossa classificação, vamos dizer assim, entre os 4, porque agora a gente fica só 2 pontos do Atlântico, mas ainda com um jogo a menos, né? Então a gente pode assumir a liderança a qualquer momento. E quem tá na liderança também dos nossos corações é ele, o nosso Almanac. E aí, Almanac, tudo certo? Tudo certo, Feltrin. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia também pro nosso amigo Guto. Faça chuva, faça sol, sempre estamos aqui na Arena Joinville. E hoje faz chuva, né? E hoje chuva, um pouquinho de frio, né? Não tão frio quanto das outras vezes, mas estamos aqui para trazer informações, né, para quem nos acompanha, seja na TV da cidade, seja no YouTube do Joinville Eu. É isso. E a gente vai direto pro Carl Hansen ver a matéria do Chico Neto, que nos traz os detalhes dessa vitória do Jack por 2-1. Um jogo de lá e cá. Joinville e Atlântico duelaram nesse sábado aqui dentro do Carl Hansen. O Jack foi melhor, conseguiu vencer por 2-1 em uma jogada de goleiro linha sem usar goleiro linha. Matheus foi o responsável por dar assistência, fazer a jogada que decretou a vitória do Jack e se tornar ainda mais perto do Atlântico, o time que é líder nessa Liga Nacional. A primeira boa tentativa foi do Atlântico, mas Matheus estava ligado, efetuou a boa defesa. O Joinville também tentava responder, mas a bola passava por todo mundo. E quando conseguia a finalização com o Henrique, esbarrava na defesa adversária. Até que o Luizinho carrega a bola, acha Fernando que bate cruzado. O filho até tenta desviar, roubar o gol do companheiro, mas ela já estava lá dentro. Jack 1-0. A equipe gaúcha foi para cima, obrigando o goleiro Matheus a fazer boas defesas. Até que em falta, jogada ensaiada e Dudu solta um apertado, empatando o jogo. Joinville 1, Atlântico também 1. E o jogo foi faltoso e pegado até o final. Mas faltando 3 minutos, Matheus faz boa jogada, acha Fernando, que faz o segundo do Jack, colocando números finais da partida. Joinville 2, Atlântico 1 no Carl Hansen. Já vem mais uma grande vitória do Joinville, 2-1, jogo difícil que, num gol do Fernando, consegue vencer, consegue sair com os 3 pontos. Qual é a importância de vencer um adversário contra o Atlântico? O time que era líder nessa liga até agora. Glória a Deus, cara. Eu, sinceramente, tenho que dar toda a honra e toda a glória ao Deus que eu sirvo, porque é uma sucessão de bênçãos, né? Esses caras se dedicam muito, lutam muito. Esse é um verdadeiro jogo que forma o caráter do time que quer vencer, né? Eu falo muito pra eles que a gente já tá fazendo um bom ano, mas que pra fazer um ano excepcional e conquistar títulos, a gente precisa se entregar muito e vencer jogos difíceis.
E hoje eles conseguiram vencer, graças a Deus, graças ao trabalho, à dedicação, ao empenho. E só foi um passo, né? A gente sabe o que a gente quer, a gente tá com muita humildade. Viemos numa sequência duríssima de jogos, né? Alguns atletas lesionados, muito cansados. Mas é isso, humildade, respeito, pé no chão. Seguimos por mais. O Joinville que veio de uma sequência de jogos como visitante, agora veio com uma sequência de jogos como mandante. Uma vitória aí por 9-0 no placar agregado na Copa do Brasil e agora essa vitória contra o Atlântico. Agora essa sequência de jogos em casa, como trabalhar para compensar também, porque vai vir também outros jogos fora, outra sequência de jogos fora do Carl Hansen. Cara, eu preciso dar o mérito total à nossa comissão técnica, porque a gente fez um planejamento para viver isso, né? Eu sou um cara que acredito muito na Bíblia, e há 2000 anos é um livro que vem dando certo, né? Então eu vejo que quem investe no planejamento consegue colher grandes frutos. Isso foi uma coisa que eu aprendi com a lei da semeadura. Então a gente plantou muito na pré-temporada. A gente plantou muito durante muito tempo para poder estar com o nosso time preparado para viver essa sequência turbulenta de muitos jogos. E graças a Deus e a dedicação da CT e dos atletas, vem dando certo e eu estou muito feliz. Valeu, parabéns. Matheus, grande vitória do Joinville e o segundo gol, uma jogada de goleiro linha, mas que foi feita por você. Quanto isso é treinado no dia a dia e o quanto você coloca de culpa nesse gol do Fernando, o gol que decretou a vitória do Joinville? Boa noite, cara, é 50-50, né, cara? A nossa equipe é esse conjunto. Quando um não tá bem ali, o outro dá assistência, o Fernando é um cara fazedor de gol, então, a partir do momento que eu fiz a cobertura ali e levantei a cabeça e eu vi o Fernando sozinho, a primeira coisa que eu pensei foi virar esse pé pro Fernando, então ele foi muito feliz no chute, então parabenizar ele. Foi uma vitória sensacional diante do nosso torcedor e diante do Atlântico, que era um jogo de 6 pontos, confronto direto. Então agora a gente só depende de si para ficar na liderança da liga. Agora é descansar um pouco, a gente tem 2 dias para descansar aí, para pensar no Santo André na semana que vem. Agora vamos comemorar um pouco, descansar, porque essa vitória foi muito merecida. Parabenizar a nossa torcida também pela linda festa. E voltar mais forte na terça-feira para a gente conquistar nossos objetivos. Você falou do descanso, Joinville, que veio de uma sequência de jogos fora e agora jogando uma sequência de jogos dentro do Carl Hansen. Quão é importante essa sequência, visto que daqui a pouco começam os mata-matas de Liga Nacional, de Campeonato Catarinense? Cara, a gente veio de, acho que 7 jogos em um mês, cara. Era mais ou menos 2 jogos por semana. Tivemos pouquíssimos treinos, que é o que o Davi gosta ali, que a gente aprimora no dia a dia. Então, o único treino que a gente teve intenso mesmo foi na quinta-feira aqui. E creio eu que esse treino deu uma ajuda a mais no nosso elenco ali, no nosso time, para chegar inteiro contra a equipe do Atlântico. Eles tiveram uma preparação diferente, foram 15 dias pensando só no nosso jogo, igual o Praia teve também no jogo passado, foram 15 dias pensando no Jack Crone. Então, nossa equipe sentiu um pouco o primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente voltou mais forte e conseguimos o objetivo, que era a vitória. Joinville agora foca também no Campeonato Catarinense, além dos jogos de volta da Copa do Brasil, Copa da LNF e também a sequência da Liga Nacional de Futsal. Tá aí a grande matéria de Chico Neto. Essa matéria ficou especial, hein? O rapaz tá... a evolução é notável do Chico, Selo né, cara? formador das categorias de base, ou Almanac? Ah, com certeza. Precisamos, né? Profissional já. Alô, Grabowska, alô, mídias, alô, ONU, prestem atenção no Chico Grabowska Neto. não, né? Já foi um, agora quer outro. Não, né? Pera aí. Ontem o Chico tava desfilando lá fazendo dobradinha com o Grabowska na reportagem. Que isso. O Então, Joinville em todos os Tem cantos, que né? cuidar que a multa rescisória é alta. 2 coxinhas e um pastel. Pelo peso da cabeça. É isso. Mas, grande vitória do Jack. Eu acho que nesses jogos difíceis, eu gostei muito. Queria destacar 2 pontos da matéria do Chico, né? Primeiro, a fala do Davi, onde ele diz que de toda a sequência, e mesmo com um jogo difícil, vencer um jogo desse forma caráter, forma um time vencedor, né, Gutão? Exato, né? Nesses pequenos jogos, vamos dizer assim, nesses pequenos Grande. momentos, né? Nesses pequenos momentos, assim, é que a gente vê a construção do caráter, aquela coisa que nem o próprio Davi falou. E o Joinville mostrou que ele teve muito caráter e muito trabalho, né? Essa vitória foi realmente no trabalho. Apesar do pouco tempo que o Davi teve nesse mês de junho, que foram 7 jogos fora de casa quase. Então, o Joinville o Matheus depois falou, teve um treino mesmo pra valer
foi na quinta-feira antes do jogo, mas tudo isso, na conversa, no vídeo, aquela coisa, a gente vê o Davi, a frase que já virou célebre, calma, vai dar certo, e o segundo gol foi assim, né, num tempo, calma, vamos fazer assim, Fernando faz... Cara, é nesses pequenos momentos que a gente vê um time grande se tornando grande, conquistando taça, conquistando títulos, e o Davi tá se caminhando muito para isso, né? O Davi, essa formação, essa equipe, comissão e o elenco tá se transformando possivelmente num futuro campeão brasileiro aí. É isso, e Almanac, um segundo tempo pegadíssimo, né? Os dois times estouraram em falta, já que teve pênalti, que o Rufino desperdiçou, depois teve tiro livre, e aí eu lembro no último programa que a gente falou, eu chamei a estatística dos pênaltis do Rufino, ziquei, né? Que eu tinha falado que ele não errava pênalti. Eu ia falar isso agora, tu falou do Rufino no último programa que eu tava aqui, o Rufino não perde pênalti, perdeu um sábado. Perdeu um sábado, é inacreditável as coisas que acontecem no Joinville, Almanac. O importante é que veio a vitória, tendo calma, tudo sempre vai dando certo pro Jack Futsal. Seguimos na torcida, né? E que venham esses títulos. E principalmente esse, né, Gutão? Que tudo bem, estamos disputando 4 campeonatos, tem ganhar a Copa LNF, ganhar a Copa do Brasil, importantíssimo. Exato. Mas a gente sabe do histórico que é o peso de uma liga futsal, de uma liga nacional. Quão diferente é este título, né? Cara, título é título, é importante comemorar títulos, né? Seja a Copa LNF, que é a primeira Copa que é feita, também seria bem legal ganhar, ser o primeiro campeão da Copa LNF, ganhar a Copa do Brasil, também seria muito bom. Catarinense a gente já é o atual campeão, mas é legal ganhar também, ser bicampeão. Só que, pô, a cereja do bolo desse ano vai ser a Liga Nacional. O Joinville vem batalhando desde 2017 para reconquistar essa taça que o Joinville ganhou uma vez só. Foi vice outras vezes ali, algumas sofridas, né? Com 30 segundos de jogo, a taça dava na nossa mão e a gente acabou deixando 24. escapar. Não, que o primeiro gol foi com 29 segundos. Então já não é 30. Com 29,8 segundos, então. Mas, cara, tá deixando a gente muito esperançoso esse time do Davi Mendonça para que a tão sonhada segunda estrela da Liga Nacional venha esse ano. É isso. E a gente acompanha por aqui com o nosso enviado especial Francisco Neto, direto das quadras, direto da arquibancada, direto das reportagens, trazendo todos os detalhes. E a gente, quem sabe, também apareça pelo Carl Hansen para fazer matérias, para trazer mais detalhes daquilo que é bola, daquilo que é futsal, daquilo que é Joinville, rumo ao título ou aos títulos de todas as competições que disputa, porque Amém. time grande, time de investimento, time com elenco, e principalmente com o elenco, com a qualidade que o Joinville tem, pode entrar o reserva, pode entrar o titular, roda o primeiro, segundo, terceiro, quarteto, né, Almanac? A intensidade continua a mesma e a gente continua aqui na torcida esperando esses títulos, esperando essas vitórias do Jack Futsal. Agora a gente fala de futebol de base. No sábado, Jack e Nação se enfrentaram na arena, dividindo aqui o recinto. O mando de jogo era do Jack. E o Jack venceu os 2 jogos, tanto 15 quanto 17. A gente tem os gols que coletamos da Nação TV, que transmitiu o jogo. O Sub-15 começou às 9h30 da manhã, se não me engano, e foi um jogo mais encardido, mais difícil, mas é o jogo da molecada, né? E o Jack venceu o jogo com um gol... Logo não, no segundo tempo e uma boa arrancada, e vou falar, tá? Golaço, tá? Golaço. Não, com uma com 15 minutos no segundo tempo ali, 15 minutos arrancada bonita, né? Chapa de perna esquerda. E o destaque pra velocidade da reposição do goleiro, né? Uma defesa bonita, importante ali no ataque do Nação perigoso, saída rápida do Joinville pelo lado direito e um golaço mesmo, né? E a festa da molecada, né, Manac? Tem um quê de rivalidade em cima de Joinville e Nação. E aí, mais pelo lado deles do que pelo nosso. Mais ou menos. Também. Sempre rola uma rusguinha ou outra, mas no final rolou até um pega-pega, um negocito. Um pega-pega. Nos melhores momentos. Dá uma olhadinha no replay ali, vai dar uma passada. Assim, ninguém tem sangue de barata, mas ó no replayzinho ali, ó. O jogo acaba e o jogador do Jack, ele dá uma comemoradinha. Rola um soquito ali. Rolou. A turma chegou,
depois chegou os do Apavoro, aqueles chegam depois da briga acontecer, né? Ah, Sendo que eu tava lá, né? Isso aqui é, me segura, me segura. O eu tava lá. Quem que tu era na briga, Gutão? Tu era o... Eu era o que corria. Ah. Agora eu não falei pra quê, né? Se era pra dar a voadeira ou pra fugir, né? É, Eu corria. Exatamente, exatamente. Então, parabéns para a molecada do Sub-15 que não tem uma classificação muito fácil na tabela, mas que tá na luta, né? E mesmo que não esteja tão bem na tabela, tá na 8ª colocação com 11 pontos, vence o Nação que tá brigando por classificação. E a gente sempre fala, a categoria de base, ela é muito equilibrada, independente se você tá nas primeiras colocações, lá embaixo, é muito equilíbrio que se vê nos jogos, é muita vontade. E o principal, né, Almanac? É a disposição dos moleques que querem vencer na vida, né? Sem dúvida, eles também têm que ser competitivos, por mais que, né, a função da base seja formar os atletas, eles têm que ter essa competitividade e já começar vencendo, né, aqueles jogos contra times que são da mesma região. Tu falou das brigas, às vezes tem algumas discussões na arquibancada, né, os familiares Também, nossa, não. se reúnem as Isso tem, famílias ali para assistir os jogos. Tem. Às vezes, os pais é que pilham os filhos, né? Ou se não, né? É. Daqui a pouco a gente tá aí, né? Falando, vai, Vai. pega, bate. Mas Na bola, né? sempre na bola, né, Na Gutão? bola, claro. Por favor, né? Não, na bola, sempre na... Joinville é contra a violência. Exato. Tá aqui, ó. Amizade. Brigamos muito, mas agora a gente é amigo. Aê. Um abraço, Gabriel Fronze. Liga e desliga de futebol, né, cara? Só quem jogou, né? Só quem jogou sabe, só quem jogou sabe. E a gente também teve o Sub-17 que venceu por 3-1 e a gente traz os gols também da Nação TV. Aí um jogo de 4 gols e muito equilíbrio, mas chances de todos os lados, né? E logo no começo tem um lance perigoso do Joinville que numa bicicleta dentro da área dá aquela assistência primorosa, Gutão. Assistência de bicicleta é raro de se ver, né, cara? É raro. É raro de se ver uma assistência de bicicleta. Almanac. Proposital? Essa, não, proposital. Ele foi cruzar, cara. Essa foi pro DVD. Essa vai pro DVD. Só resta saber se ele queria dar a bicicleta no gol. Ah, foi no gol, né? Não vamos ser hipócrita como... E no Não segundo foi. tempo, num bate-cabeça dentro da área, aconteceu que tomamos um gol que não poderia ter tomado, mas acontece, né? Um cruzamento despretensioso, a bola ficou na frente do goleiro e aí tinha muita gente no abafa, o atacante do Nação aproveitou. Mas em seguida, 1 minuto depois, eles devolveram. O zagueirão do Nação botou pra dentro, mas ele também não teve culpa, porque se a bola passa ali, era caixa, né? Sim, sem dúvida. Ele me olhou pra trás e falou assim, cara, se eu não fizer, ele vai fazer, melhor então deixa... eu fazer um gol do Claro. que o meu adversário fazer gol. Exato. E, de novo, na sequência, esse gol desestabilizou o Nação, porque num lançamento primoroso, um domínio mais ainda e um golaço de cobertura, o Jack deu números finais à partida, vencendo a partida por 3-1 e consolidando uma recuperação desse time do Sub-17 que entra na briga pela classificação. A gente vai dar uma passadinha na tabela daqui a pouco, mas um golaço que vale a pena a gente ficar repetindo Já fez gol assim, Feltrin? e repetindo. Olha, Gutão, já fiz gol de tantas formas, mas eu acho que de cavadinha de cobertura num lançamento na Arena Joinville eu não. Na Arena Joinville eu também não fiz. É. Assim não, né? Sábado pela manhã. Um sábado pela manhã, valendo pelo Sub-17, não. Mas o Sub-17 que enfrenta algumas partidas pela frente ainda, está na 7ª colocação, mas coladinho, com 2 pontos a menos e um jogo a menos também. Se o Joinville vencer o jogo que está atrasado, se eu não me engano, contra o Concórdia, entra na zona de corte da classificação, empurra o Nação para 5ª colocação e adentra a zona de classificação. Então, se tem uma das 3 categorias que está mais próxima da classificação entre os 4 melhores do Catarinense, é o Sub-17, Almanac. Sim, e vai pegar o Concórdia, que é o Lanterna. É. Em tese, tem um jogo bem possível de vencer. Mas Exato. aí eu lembro
que o jogo que o Joinville transmitiu pelo Jack Play foi contra o Concórdia. O Sub-15 e o Sub-17. Não vencemos nenhum Mas dos é dois. revanche. É isso. Vamos buscar fora de casa os pontos que perdemos em Claro. casa. Exato. Exatamente. Então, toda a sorte à molecada da base do Jack. O Sub-20 está jogando agora, nesse momento. Quer dizer, estava programado para as 10. A gente ainda não tem certeza se o jogo está acontecendo por causa da das chuva, né? condições meteorológicas. Mas a gente traz as informações e o resultado dessa partida na quinta-feira. Encaminhando para o final do programa, a gente deixa o melhor para o final, ou o pior para o final. Não dá para saber. Tem o Jack fazendo as nossas noites de sono ainda tendo pesadelos, né? Porque passou a primeira fase do mata-mata na Série D e aconteceu o inexplicável. Os catarinenses que estavam ali, Gutão, Os bambambam. os bambambam, os primeiros colocados da primeira fase, dos bons projetos, da austeridade, do gastar menos do que arrecada, gastar menos do que arrecada. Não deu certo, Gutão. Não deu certo, né? Gastando pouco, investindo muito, não sei, nada deu certo para os catarinenses. Tirando um, né? Que contou com o Jack. Sobrou um. Sobrou um. Com o Jack, né? Não. Quando saiu a virada do Marcílio Dias, eu pensei, o Garrincha fez gol. Daí o Casagrande olhou pra mim, Garrincha fez gol. Falei isso aqui no último programa também. Era certo que o Garrincha ia fazer gol, Gutão. Não, só aqui não faz, né, cara? Mas eu tenho um detalhe. Que passou despercebido para os olhos dos menos atentos ao Almanac. Qual detalhe, Feltrinho? Aí, ó. Ó, os dois, qual detalhe? Por qual lado o Garrincha jogava aqui no Joinville? Pelo direito. Pelo direito e invertia. Aí, Invertia muito pouco. Muito pouco. Invertia quase nada. A maioria dos jogos era pelo lado direito. Ele inverteu só quando não estava dando certo na direita. Só isso. Foi a partir daí que ele começou a inverter. O gol do Bangu contra o Flamengo foi por onde? Pela esquerda. O começo da jogada que o Garrincha deu um cruzamento pro Iago Dias, que ele recupera a bola no final da esquerda. O gol do Marcílio Dias começa na esquerda e ele vem fechando no meio e bate para dentro do gol, também pela esquerda. Então, talvez, só talvez, o Garrincha jogava na posição errada aqui. Pode ser, só que assim, a concorrência dele é com o Iago Dias no lado esquerdo, né? E o Iago também representou pelo lado esquerdo, o Iago fez uma boa Série D. Então a culpa não é do Garrincha. Eu acho que não, cara, Porque fazer uma análise agora fica fácil. E vendo o final do campeonato, eu gostaria que o Iago Dias fosse centralizado. Aí dava pro Garrincha. Porque a gente teria alguém de qualidade na área importante do jogo. São as variações. Já que o Higley não foi quem a gente gostaria. No final, o Everson, né? Sem comentários. Também não foi o que a gente gostaria. Depois fica fácil a gente, mas eu, né, antes da gente começar, eu falei que teve um motivo porque passou o Marcílio e não o Cascavel. Vocês sabem? Não. Qual motivo? O Cascavel tinha 2 ex-Jack, o Marcílio tinha um só. Ian Barreto e João Vitor estavam no... E o Garrincha daqui a pouco quis fugir do Ian Barreto, né? É verdade. Porque ia ser um embate entre os dois. Verdade. Opa, ele sabe me marcar, vamos pro outro lado que o outro não sabe. Pode ser. É verdade. Então, por que a gente brinca com isso? Por que os catarinenses poderiam ter ajudado? É porque se o Santa Catarina e o Blumenau passam, a Copa Santa Catarina ficaria mais sangue doce pro Joinville. Exato. Aliás, o Santa Catarina já tinha vaga via catarinense. Já tinha vaga catarinense. Mas mesmo assim, se ganhasse a vaga via classificação na Série D, liberava um pro estadual. Que deixaria um time mais tranquilo. Eu acho, cara, eu tava vendo alguma coisa no Twitter. Depois eu posso trazer pro programa de quinta, eu posso Por favor. me informar melhor sobre isso. Só que como o Santa Catarina ganhou a vaga via estadual, e se ele classificasse, ele garantia a vaga via ranking, ele ficaria com a vaga do estadual. Não, é que ele fica com a vaga do estadual e essa vaga da segunda fase, ela vai pro ranking brasileiro. Ele vai pro ranking da CBF. Ontem debatemos isso, eu e o Chico no grupo. Tá. A Explica ordem das vagas da Série D é a seguinte. Primeiro quesito, quem caiu da C. Segundo quesito, vagas via estadual.
Aí para Via a depois, federação do seu via estado. federação estadual. Então, se o Santa Catarina foi pelo Catarinense, ele vai pelo Catarinense. Aí aquela vaga vai pro ranking da CBF e distribuir depois, se necessário. Ah, Tem isso também, entendi. tem umas Mas se ele ganha a vaga pela classificação na Série D. É que a vaga, como Ele ele já vai pelo tem no estadual, Catarinense. ele vai pelo Vai Catarinense. pelo Mesmo que ele Catarinense. ganhe a Copa Santa Catarina, ele vai pela Copa Santa Catarina. Então, beleza. Então, Santa Catarina mereceu. O que daqui a pouco seja interessante é o Marcílio subir pra você. Claro. Só que tem a história do Só que Marcílio. o Marcílio já escolher- garantiu a vaga pro ano que vem, com a só- classificação só de que ontem. aí tem a Copa Santa Catarina. Se o Marcílio fica na nossa frente, aí ele pode escolher entre a Copa do Brasil e a Série D. Como ele já tá na D pelo Nacional, então certamente ele vai escolher a Copa Santa Catarina. Do A Brasil. Copa do Brasil. Exato. O fato é, mexe daqui, mexe de lá, o Joinville precisa fazer o seu papel e não depender dos outros. O Jack precisa se organizar, fazer um trabalho que faça merecer classificações, acessos e, obviamente, a torcida de volta abraçando o clube e a cidade abraçando o clube. E é isso que a gente deseja e é isso que a gente espera, sem depender dos outros. Só para finalizar, Feltrin, já que a gente falou muito aqui já em vários programas a respeito de uma possível antecipação da Série B do Campeonato Brasileiro Boa. do ano que vem, Catarinense, né? se o do Campeonato Catarinense, se o Joinville, se tiver essa antecipação, o Joinville não tiver a Série D, pro Joinville é pior, porque vai distanciar muito as duas competições. Que daí, no caso, no segundo semestre, a Copa Santa Catarina. Então, se o Joinville não jogar a Série D 2027, seria interessante a Série B do Catarinense permanecer na época que está, para juntar as duas competições e jogar com praticamente o mesmo elenco. Mas aí também divide a atenção, né? Eu não sei se... Não, mas não seria concomitantemente. Ó, o Acaba uma, Blumenau- começa a outra. É, mas o Blumenau esse ano tá sofrendo bastante com Não, mas essa... eu tô dizendo Série Série B B do e- Catarinense e e Copa Copa Santa Santa Catarina. Catarina. Se não jogar, ok. se não jogar o Se não Nacional. jogar a Série D, por exemplo. Sim, não, você tem razão. Se tem jogar razão. o Nacional é bom pro Jack antecipar. Se não jogar é bom não antecipar. Exato. É isso. E o bom pro Jack é vencer, é fazer um trabalho que faça a torcida voltar pra arena, e a arena que estará em obras, né? Não podemos esquecer disso, certo? Novidades aconteceram essa semana? Exato. Foi feita a assinatura da ordem de serviço da troca do gramado, né? Aquilo que já estava planejado há muito tempo, agora é para literalmente sair do papel e começarem as obras, né? Tem tempo? Agora já no início de julho, né, nas primeiras semanas, já inicia as obras. Então o Fluminense do Itaú e o Nação Esportes, que jogam a Série B do Catarinense, já tem que buscar outra praça. Estão indo, né, para o Campo do América, estão tentando viabilizar junto à Federação Catarinense essa possibilidade de mandar os jogos ali para não ter que sair da cidade. E daqui a pouco pode acontecer do próprio Joinville. Opa, vocês estão jogando a Série B do Catarinense aqui, eu quero jogar a Copa Santa Catarina no Campo do América também. Exato. Né? Seria Sadala muito legal, né? Mingani. Seria muito legal, mas eu tenho uma opinião que na quinta-feira eu falo sobre isso, pra gente ter tempo de divagar sobre. Ah, então tá bom. Vamos. Seria eu bacana estou porque curioso. o Jack não joga lá como mandante desde os anos 70. Seria uma E- baita e- oportunidade. E foi o palco do primeiro título catarinense. Em 1976, nasceu campeão. O jogo da final contra o Juventus de Rio do Sul foi no Sadala Mingani, né? O único título catarinense que foi ali, os outros foram no Ernestão. Então, né, seria no ano do cinquentenário a gente revisitar, né, o primeiro palco de título do Joinville Sport Clube. É isso. E pra finalizar o programa de hoje, quero agradecer a presença do Almanac. Uma boa Obrigado. tarde, uma boa noite. Palpite pro Brasil hoje, que você que tá vendo o programa agora, já aconteceu. Aí você vai ver se o Almanac acertou. Exatamente, vamos ver se a gente acertou. Eu acho que o Brasil vai empatar no primeiro tempo em 1-1, mas vai acabar o jogo em 3-1, vitória brasileira, classificação sobre o Japão. Depois você diz aí se eu acertei ou não. Gosta de sofrer, né? Falou, Gutão. Porra, Palpite. tá maluco, 1-1 no intervalo. 3-0 Brasil, mas tranquilinho hoje, tranquilinho. E Quantos do Vini? O Vini Júnior vai fazer um gol, menino Ney vai entrar e vai fazer um, e Matheus fazer Cunha um. faz o outro do Brasil. Então, 3-0 Brasil. Aí como é que vai ser a jogada do gol do Ney? Não, calma. para, aí o porra. nosso tempo vai embora. Pra mim, 3-1 Brasil, com sofrimento, mas no final tudo vai dar certo e a gente vai ser feliz, assim como o Joinville vai fazer a gente feliz também. Eu te vejo na quinta-feira, junto com o Almanac, junto com o Gutão, e a gente vem aqui pra falar de esporte, com muito mais detalhes, aí a gente vai falar sobre mais coisas, né? Primeirona, basquete e tudo isso que rolou no final Futsal de semana. Sub-16 tá jogando Taça do Brasil, Taça Brasil também, então É muita isso. informação.
Valeu, um abraço. Tchau. E põe o casaquinho que tá frio.